Olá, tudo bem com vocês? Professor Paulo Silva Santos. Nossa primeira aula de juros simples. Até então, as nossas primeiras duas aulas foram para trabalhar percentuais, variação de percentual, né? E alguns exercícios de matemática básica para que vocês possam, para que possa contribuir com o desenvolvimento da nossa disciplina de matemática financeira nesse semestre. Então vamos lá, primeira coisa que nós vamos começar a falar é do juros simples. Não é muito comum ser utilizado juros simples dentro do mercado hoje, mas existem algumas operações importantes que se trabalham com o juros simples. Uma das, um dos produtos que é trabalhado o juros simples é o famoso cheque especial. Quem é que não tem cheque especial? E o cheque especial, para vocês terem uma ideia, ele é cobrado, sim, mesmo que os bancos não trabalhem nos finais de semana, é cobrado sábado e domingo, porque abaixo de 30 dias são cobrados os juros simples. Vai ter um momento que nós vamos calcular o juros simples no cheque especial. E também ainda nós vamos poder calcular o juros simples no cartão de crédito. Atrasou o seu cartão de crédito? Como é que fica o cálculo? Sim, esse cálculo, quando o seu atraso é menor que 30 dias, ele é em cima do juros simples. Aí vocês vão entender o porquê. Legal? Então vamos lá falar do valor do dinheiro no tempo. O valor do dinheiro no tempo, como eu já falei para vocês, o dinheiro hoje não vale a mesma coisa amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, daqui 2 anos, daqui 10 anos. Não. Existe o valor do dinheiro no tempo. E para isso, os conceitos básicos do valor no dinheiro do tempo, segundo Carlos Shinoda, no seu livro Matemática Financeira com HP, ele diz o seguinte: a matemática financeira tem como objetivo básico estudar a evolução do valor do dinheiro no tempo. Carlos Shinoda. Qualquer pessoa dessa disciplina sabe que os juros simples apresentam maior dificuldade que os juros compostos. Juros simples não é tão simples e o composto é simples. Professor Carlos Roberto Vieira Araújo, livro Matemática Financeira com HP12C e Excel. Pois é, aqui ele está tocando num assunto que vocês vão se deparar, principalmente quando eu apresentar para vocês os exercícios de juros simples. Juros simples nós temos que tomar muito cuidado. O tempo no lugar certo junto com os juros, com as taxas de juros. Se os dois não tiverem na mesma unidade de tempo, ou seja, os juros é o ano e a taxa é o ano, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Eu costumo sempre dizer nas minhas aulas de matemática financeira: banana é banana, maçã é maçã. Banana e maçã dá uma bela vitamina, mas na matemática financeira você não chega em lugar nenhum. Pois é, é a matemática financeira. Seja bem-vindo à matemática financeira, o valor do dinheiro no tempo. Aí é a convenção na matemática financeira. Então vocês já vão entender, existe uma convenção sim na matemática financeira. E nós temos que respeitar esta convenção. Então aqui algumas definições das terminologia da própria HP12C. O capital vai ser representado pelo C, ou valor presente, VP, ou present value, PV, muito comum utilizando a HP12C, ou principal P. Então você pode achar o valor principal, pode ser C, pode ser VP, pode ser PV e pode ser
P de principal. Em várias literaturas você vai encontrar alguns desses nomes, perfeito? Que é o valor principal, ou seja, é o início da operação financeira. É o seu principal, é onde tudo começou, o seu valorzinho, está lá. Sempre vai ter um ponto de partida, é o capital. Você tem os juros, lembrando que esse juros, ele é financeiro. Juros financeiro é a remuneração recebida ou paga pelo uso temporário do capital. Então, quando eu estiver falando em juros, juros, não taxas de juros é grana. Qual é o valor dos juros que eu vou ganhar? É a resolução, por exemplo, tem um capital de 100 e tem uma taxa de juros de 10%. 10% em cima de 100 é 10. Portanto, os juros é R$ 10. A taxa de juros é 10%. E aí vem o famoso I de interest, em inglês, significa dizer taxa. Essa taxa é o coeficiente obtido na relação dos juros. Então, quando eu falar em taxa de juros, é o percentual. Juros com capital vai dar o montante M de valor futuro, VF. Future Vale, na HP utiliza muito isso, que é o valor futuro. E o próprio montante de M. Então, guarde muito bem essa terminologia da matemática financeira. E, por final, vamos entender que o tempo pode ser escrito por T ou pode ser por N de prazo, ok? Então, essa é a convenção. É muito importante que vocês entendam essa nomenclatura, essa terminologia. Perfeito? Vamos para o próximo. Aí aqui é a simbologia universal. Então, a simbologia universal diz que o tempo, olha o reloginho aqui do seu lado esquerdo, tempo, nós vamos estar trabalhando com N. O valor presente, que é o pouquinho de capital que você começa, nós vamos estar trabalhando com PV, com C ou com o valor presente. Dinheirinho aqui, nós vamos estar trabalhando com juros, grana. Eu tenho um dinheirinho só em cima do meu principal. Em Teles, nós estamos trabalhando com juros, ok? E quando você soma o seu juros mais o seu capital, você tem o valor futuro, ou o M, ou o U, ou o M, ou o famoso FV, valor futuro. Na HP tem muito isso. Taxas de juros, está aqui, a gente tem a taxa, é o percentual. Quando eu estiver trabalhando com fluxo de caixa para cima, é positivo, está entrando dinheiro. Quando eu estiver trabalhando com fluxo de caixa para baixo, está saindo dinheiro. É uma convenção muito simples, a simbologia universal da matemática financeira. Bom, agora vamos prestar bastante atenção naquilo que eu falei. Vou voltar, vocês vão achar graça, mas é pura realidade. Banana é banana, maçã é maçã. Banana e maçã dá uma bela de uma vitamina e na matemática financeira você não chega em lugar nenhum. Vamos lá. Então, toda vez, por exemplo, aqui eu estou falando, eu quero uma taxa de juros diária. O que eu quero vai estar sempre em cima na nossa equaçãozinha entre numerador e denominador. O numerador está em cima. Então eu sempre vou querer, eu quero, eu não tenho ainda, eu quero.
Então aqui tem eu quero a taxa de juros diária e tenho ela anual. Eu tenho anual, já que eu tenho, tô tranquilo, tô de boa, tá embaixo, já conquistei. Por isso que fica no denominador. E é importante que vocês gravem isso. Por exemplo, na letra A está dizendo que eu quero uma taxa de juros diária, um dia. E eu tenho anual, 360 dias. Lembrando que 360 dias é o ano comercial. Se alguém estiver pedindo, o ano civil é 365 dias. Mas nas nossas operações de matemática financeira é muito comum você usar o ano comercial. 360 dias, ou também o famoso financeiro, que é utilizado nos bancos, que é utilizado nas aplicações, que é em dias úteis. E dias úteis é 252 dias. Legal? Letra B. Quero a taxa de juros mensal e tenho a anual. Olha, eu aqui quero, lá em cima, numerador, eu quero mensal, 30 dias ou um mês. E tenho anual, 12 meses ou 360 dias. Eu tenho que usar ou dia ou mês. Nesse caso, eu estou usando mês. E um mês, um ano, tem 12 meses. Então, eu quero de um mês, 1 dividido por 12. Fechou? Da mesma unidade de tempo. E na terceira, na letra C, está pedindo, eu tenho uma taxa de juros anual e quero ela diária. Então, eu venho aqui, quantos dias eu tenho no ano comercial? 360 dias. E eu tenho de um dia e quero 360. Então, eu quero 360 lá em cima e eu tenho de um dia embaixo. Faço a divisão e aí faço a conversão com a maior facilidade. Guarde essa regra, é muito importante. É por isso que o professor fala exatamente disso. Ó, vou voltar aqui. Vou deixar bem claro aqui, vou voltar. Vou voltar aqui, ó. Qualquer professor dessa disciplina sabe que o juro simples apresenta maior dificuldade que os compostos. Juro simples não é tão simples e o composto é simples. Professor Carlos Roberto Vieira de Araújo. É por isso que a convenção, se você não entender, vai dar uma salada. É legal? Bom, então vamos voltar aqui. Aí nós temos uma regrinha muito legal, eu acho que vale a pena. São os períodos da taxa de juros. Na convenção na matemática financeira, eu tenho a convenção. E essa convenção diz o seguinte: como eu vou simplificar isso? Quando eu estiver querendo uma taxa, eu tenho uma taxa. Ao dia vai ser AD. Ao mês vai ser AM. Ao bimestre vai ser AB. Ao trimestre vai ser AT. Ao semestre vai ser AS. Ao ano vai ser AA. E num determinado período vai ser AP. Lembrando que todas as taxas de juros têm que ser classificadas, tem que ter o seu nome. Quando eu coloco um percentual em determinado valor, ele tem que ter a sua qualificação. Essa taxa é 10% ao mês, 10% ao bimestre, 10% ao ano, ou 10% ao período, ou 10% à quinzena, ou 10% no quadrimestre. É muito importante que qualifique a taxa. Uma taxa não qualificada, praticamente você perde a metade de uma questão. Lembre-se disso. Uma taxa não qualificada, você perde a metade de uma questão.
Porque você não colocou ou o percentual ou não classificou ou não qualificou a taxa. Perfeito? Bom, e aí a gente tem o primeiro conceito de juros. Juros é a remuneração paga pela utilização de um capital em um determinado período de tempo. Acordo com a teoria econômica, o conceito de juros decorre da escolha do indivíduo entre consumir ou pagar. Eu tenho os juros, que é aquele juros que nós chamamos tomador. Eu estou pedindo dinheiro emprestado, eu tenho que pagar por esse dinheiro emprestado. Eu tenho um dinheiro e quero aplicar esse dinheiro. Eu tenho o direito de receber os juros, tanto para consumir como para pagar. E, na realidade, os juros é o custo do dinheiro. Os juros é o preço do dinheiro. E aí, os juros simples. Como calcular os juros simples? Então, nós vamos colocar um exemplo aqui numa fórmula muito simples. Essa primeira fórmula aqui, ela está com FV. Mas esse FV que eu vou colocar aqui para você, nada mais é do que o famoso montante. O PV nada mais é do que o capital. O I nada mais é, vamos colocar em minúsculo para as pessoas entenderem, o I nada mais é do que a taxa de juros em decimal. Quando eu coloco na fórmula. Fórmula tem que vir em forma decimal. E N nós chamamos de prazo, ok? Só que nós não vamos utilizar agora o montante. Então, eu teria uma fórmula padrão, montante é igual capital vezes, vamos pegar o minúsculo, vezes 1 mais I vezes N. Então, para resolver qualquer equação, se eu quero saber o valor futuro e tenho o valor presente e tenho uma taxa e um período, eu uso essa fórmula. Mas nós vamos começar só para vocês entenderem de uma forma bem simples esse montante. Por qual é a diferença e o que é uma capitalização simples? Então, nesse exemplo que nós temos aqui, ele está mostrando aqui, eu tenho um capital de R$1.000, eu vou aplicar 10% de juros em cima de 1.000, deu 100. Quando eu vou acumular o meu capital mais os juros, eu estou com, no primeiro período, eu vou receber 1.100 com o capital. Quando eu vou aplicar esse mesmo valor para o mês seguinte, eu vou pegar em cima do principal de novo. Pois é, eu vou pegar 10% em cima de 1.000. Vou somar, vou com o meu próximo R$1.200. E no terceiro mês, eu vou literalmente pegar os 10% em cima do 1.000, acumulando 1.300. Vocês estão percebendo que é uma coisa que não é normal? Como é que eu vou pegar um dinheiro aplicado e esse dinheiro aplicado está sendo remunerado mês a mês, mas sempre em cima do principal do início, sempre em cima do 1.000. Poxa, então quer dizer, eu vou pegar 1.000, 10% dá 1.100. Aí no segundo mês, em vez de eu pegar 10% em cima de 1.100, não, eu pego 10% em cima de 1.000. Por isso que chama juros simples. Por isso que nós temos aqui uma reta, uma linear, né? Então, é juros
proporcional. Então, se eu tenho 1% e quero saber essa taxa 12%, eu multiplicando por 12 direto, uma linha reta, ou seja, 1% ao mês vai ser a mesma coisa que 12% ao mês. 1% ao mês vai ser a mesma coisa que 6% em 6 meses. E assim sucessivamente. Isso nós chamamos juros simples. Agora nós vamos para cá fazer uma cálculo. Esse aqui está um cálculo que é em cima de uma HP 12C. Mas nós não vamos olhar HP, nós vamos usar a fórmula do juros simples. Então, eu apago isso aqui, né? Vamos apagar isso aqui e vamos fazer a fórmula do juros simples. Juros é igual capital vezes I vezes N. Ou seja, professor, qual que é a fórmula do juros simples? É juros igual sim. Sim, com C, S, C, I, N. Ok? Então, nesse caso, nós vamos calcular os juros simples dessa operação. Operação bem simples. Então, eu venho para cá, atenção, cálculo dos juros simples na capitalização simples da HP, devemos anotar o seguinte procedimento. Quando inserir nas teclas, o prazo tem que ser em dia e a taxa tem que ser em ano. Isso é na HP, mas nós não temos HP. O professor, na matemática financeira, no curso de matemática financeira, sim, eu concordo com você, um curso, você ter uma HP 12C. Mas na disciplina de matemática financeira, do curso de administração, comércio exterior, ciências contábeis, gestão financeira, marketing e logística, esse eu não estou pedindo HP. Nós vamos fazer tudo na mão. Vamos pegar a calculadora simples, vamos pegar a calculadora científica. É importante ter a calculadora científica. E vamos calcular os juros simples nessa resposta. Aqui nós temos aqui um capital, vamos colocar aqui o capital, que foi de R$5.000. 5 mil reais. Nós temos aqui uma taxa de juros que foi calculada em 3% ao mês. E nós temos aqui o prazo N igual a 3 meses. Pede-se juros. Então, vamos calcular os juros. Como é que eu calculo? É só colocar na formulinha aqui, né? Vamos colocar na fórmula aqui. Vamos voltar aqui. Fórmula. Juros é igual. Capital, R$5.000. Taxa, 3%. Coloca o 3% assim? Não, tem que colocar na forma decimal. 3% dividido por 100 vai dar 0,03. Vamos deixar aqui, ó. Vou mostrar aqui 3% dividido por 100 vai dar 0,03. Então, lembrando, eu só estou colocando aqui, mostrando, sempre tem que dividir por 100 a taxa e depois vezes de novo o prazo. Qual é o prazo? 3. Ok? Muito bem. Agora é só fazer a conta. 5.000, 0,03 vezes 3. Resposta, R$450. Pronto. Isso é juros simples. Juros simples. Vamos ver se tem banana, banana e maçã, maçã? Vamos lá. Taxa ao mês. Prazo ao mês. Então, aqui é banana. Vamos colocar banana, banana. Aqui é banana. E aqui também vai ser banana. Vamos botar aqui vermelhinho. Então, banana, banana. Sem problema. Posso continuar o cálculo? À vontade. Tá
tudo na mesma unidade. Legal? Grande abraço. Fizemos exatamente esse cálculo. Vamos pegar aqui um outro exemplo aqui. Olha que legal. A gente tem algumas coisas assim diferentes. Então, eu vou apagar aqui e vou para o próximo. Vamos pegar um exercício onde tem banana, maçã. Aqui tem banana? Tem. Aqui tem maçã? Opa, voltou. Aqui tem banana? Tem. Tá em mês. Aqui é banana? É banana. Então, tô de boa. Aqui é banana? Banana. E aqui? É maçã. Tá vendo por que, que a gente tem que trazer tudo na unidade? Eu vou ter que trazer essa taxinha aqui para dia. Ou eu vou ter que trazer isso aqui para mês. Para ficar mês, mês ou dia a dia. Eu escolho. Então, eu posso escolher a menor unidade de tempo ou eu posso transformar um mês em um e aqui eu tenho 60 dias em 2 meses. Então, vamos escolher. A gente tem que ser tudo na mesma unidade de tempo. Isso é importante. Igual vezes capital. Qual é o capital? Eu não tenho capital. Ah, tenho. Capital está lá. R$ 500 capital. A taxa é 0,3. Então, eu tenho 0,035. Lembra que eu falei? 3,5 dividido por 100 deu isso. Aqui, dia, vezes. Agora, lá, a taxa está mês. 60 dias é quantos meses? 2. Pronto. Então, eu venho para cá e faço a multiplicação. Eu vou pegar R$ 500, né? Vou pegar aqui, vou fazer a minha calculadora de feira. R$ 500 vezes 0,035 vezes 2. Vai dar R$ 35. Opa, R$ 35. R$ 35, fechou, essa é a resposta. Agora vamos ver se aqui é banana. Aqui é banana, vamos colocar aqui em cima. Opa, vamos lá. Vou botar aqui para ficar vermelhinho aqui. Aqui é banana. Banana. Opa. Aqui é banana. E aqui é banana. Não tem como errar. Não tem como errar. Entendeu? E esse daqui é mais complicado. Vamos tentar resolver esse daqui de baixo? E aí vamos resolver esse aqui de baixo aqui. Esse daqui é brincadeira não, hein? Esse aqui tá... Opa, esse aqui tá dizendo o seguinte. Eu tenho uma aplicação, um capital. Vamos trocar aqui. Eu tenho um capital igual 7.760. Eu tenho aqui 17... Opa, eu tenho aqui o prazo N é igual 17 bimestres. Ixi, complicou a vida agora, hein? Agora a cobra vai fumar. Meu Deus do céu. Ih, olha que coisa maluca. I é igual a 1,4 trimestre. Meu Deus do céu. Isso aqui é abacate com cenoura. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O que eu vou fazer? E aí eu vou ter que calcular o valor futuro. Lembrando que aqui eu vou ter que calcular o valor futuro. Bom, para eu calcular o valor futuro, eu preciso mudar a fórmula aqui. Então, eu vou usar a fórmula aqui. Valor futuro é a mesma coisa que M. M é igual a capital, né? Mais, não é isso? Se eu não me engano. Capital mais, agora eu abro parênteses aqui e vou colocar 1 mais I vezes M. Aí eu vou ter que mudar um pouquinho, né? Eu preciso entender isso aqui, como é que eu vou fazer. Vou ter que transformar isso aqui. Então, vamos transformar isso aqui com muita calma. Respira. 17 bimestres são quantos meses? Vamos lá? 17. Um bimestre tem quantos meses? 2. Então, é só multiplicar por 2.
Então, são 34 meses. Legal. Estou transformando aqui para me colocar na forma direitinho. Agora, um trimestre são quantos meses? 3. Bom, então eu sou obrigado a trazer aqui, ó, eu vou ter né, a taxa de 1,4 trimestre. Então eu vou pegar esse 1,4 e vou dividir por 3 para saber a taxa ao mês, né? Então 1,4 dividido por 3. Então significa dizer que eu tenho aqui, arredondando aqui, vamos colocar com 4 casas, 4 casas, eu vou ter aqui ao mês. Pronto, tá bonitinho. Aqui vai ser banana, vamos botar aqui, vai ser banana, e aqui vai ser banana. Sem problema nenhum. Não vai ter mistério. Não vai ter mistério. Não tenho como errar. Não tenho como errar. Já transformei agora, vamos colocar na forma. Eu estou querendo saber um montante. É igual. Capital. Capital é quanto? 7.770 mais, abre parênteses, 1 mais I. Quanto vai ser? 0,4666. Opa, tem que dividir por 100. Então, vamos lá. 0,004666. Depois, vezes quanto? 34. E aí, fecha o parênteses. Montante, montante é igual. Então, eu vou lá, 7.760 mais. Agora, vamos resolver primeiro, dentro do parênteses, resolver quem? Hierarquia da matemática, multiplicação. Então, 0,00466 vezes 34. Vai dar 0,15, vai dar 1, né? Aqui eu vou abrir, vou deixar bonitinho. 1 vai dar mais 0,1586. Fecha o parênteses. Vamos fazer montante. Opa, montante é igual. Vamos tirar isso daqui, né? Para a gente não ter problema. Montante vai ser igual 7.770. Agora sim, mais não, né? Vezes, né? O que você tá... Aqui a fórmula é vezes. Ô, professor, para com isso, vezes. Vamos fazer a conta direito, vai mais. Não soma-se, multiplica-se. Vezes quanto? 1,1586. Quando eu vou multiplicar 7.770 vezes 1,1586, vai dar 9.002,32. Essa é a resposta. Legal? Maravilha? Esse é o famoso juros simples. Agora eu vou passar para vocês o que a gente vai passar uma bateria de exercício. Essa bateria de exercício vocês vão usar as duas formas, juros, vou até colocar uma forma bem maior aqui, juros vai ser igual capital vezes I vezes N. Então, se for para pedir os juros, eu vou usar essa fórmula. Se for para pedir montante é igual capital vezes 1 mais I vezes N. Ok? Tá aqui. Vocês vão usar essas duas fórmulas lá na bateria de exercício. O exercício mostra a resposta. Vocês vão desenvolver. E nós vamos resolver isso. Temos que resolver isso. Legal? O professor vai ajudar vocês
Então vamos lá, juros é igual capital vezes I vezes N. Lembrando que vai ter momento que você vai pedir para calcular o capital. Pô, mas como é que eu faço para calcular o capital? Aí você passa esse aqui para cá, aí esse que está desse lado vira numerador e o que está aqui vira denominador. Lembra disso? Matemática lá para trás? É, vocês vão ter que usar. Legal, gente? Então vamos aqui olhar para vocês, vamos mostrar para vocês aqui o exercício que nós temos aqui, que é que vocês vão receber. Então vamos lá. Vocês vão receber um exercício semelhante esse aqui, eu vou passar para vocês, que é esse exercício, tá vendo? Então aqui, ó, primeira bateria unifiel dos cursos, juros simples, primeira bateria de exercício de fixação matemática financeira, juros simples. Então, aqui, já partindo do quarto exercício, acho que nós já fizemos até mais exercícios na sala de aula, eu coloquei até alguma fórmula aqui, vocês vão resolver. Por exemplo, esse aqui. Qual o valor dos juros correspondente a um empréstimo de 3.200 pelo prazo de 18 meses, sabendo que a taxa é 3% ao mês? Primeira coisa que eu tenho que fazer, banana é banana? Banana. Vamos pintar aqui banana. Cadê? Banana. Banana é banana. Cadê? Cadê? Banana é banana. Então, beleza, dá para usar a fórmula aqui e vou embora. E assim vai sucessivamente. Legal? Então, nós temos aqui bastante exercício que vocês vão poder calcular a nossa primeira bateria de exercício. Legal? Bom, para a gente finalizar, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Cadê? Fazer, finalizar. Para a gente finalizar, cadê meu PowerPoint aqui? Só aqui, para a gente finalizar. Vamos lá, olá, olá, o valor do dinheiro, juros simples. Professor Paulo Silva Santos. Grande abraço, espero ter ajudado. Nós vamos trabalhar juros simples.